Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Hoje, o nosso bate-papo é sobre um fenômeno que está crescendo silenciosamente nas redes sociais e afetando profundamente a saúde mental, a segurança e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Adultização digital. Você já percebeu como cada vez mais cedo meninos e meninas passam a se comportar, se vestir e se expor como se fossem adultos no ambiente online? Isso não é só uma questão de estilo. Estamos falando de impactos psicológicos, riscos jurídicos e desafios familiares que exigem atenção urgente. O tema do nosso episódio de hoje é adultização digital, o preço de crescer antes da hora. E para essa conversa tão necessária, recebemos uma convidada muito especial, a psicóloga clínica, a doutora Renilda Assunção, especialista em impactos emocionais, principalmente nessa era digital. Seja muito bem-vindo, doutores, especialmente a doutora Renilda, está aqui conosco para discutir uma temática tão atual, não é, doutora? Para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, conta pra gente quem é a doutora Renilda, a tua trajetória nesse âmbito, né, da psicologia, que é tão vasto e tão interessante. Sim. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, né, por essa oportunidade. Né? Eu sou Renilda Assunção dos Santos, né? Já estou na área já há 6 anos, né? Porém, venho me aprofundando assim, em vários aspectos, né? Não só no desenvolvimento, né, infantil, né, no contexto geral, mas também eu trabalho, né, com crianças atípicas, né, como TEA, TDAH, né? Isso para mim é muito prazeroso, gosto muito, sou apaixonada pelo que faço, né? Até tentei, né, ir para a área hospitalar, mas não me identifiquei, né? Então, assim, a minha área, a clínica, desde a faculdade era aquilo que eu queria, tinha certeza. E, assim, estou muito feliz, muito realizada nessa minha área que eu atuo. Muito feliz. Maravilha, doutora. Bom. E realmente, né? E essa temática de adultização, né, digital, traz aquela ideia que hoje em dia estamos numa era da tecnologia. E nós visualizamos muito que a cada dia que passa, eu não sei se os doutores também têm essa percepção, mas a cada dia que passa, a infância é encurtada. Sim. Certo? Hoje, quando a gente acessa as redes sociais, por exemplo, o Instagram, né, que é uma das grandes plataformas hoje, nós vemos muito vídeos de crianças, né, de 8, 9, 10 anos, se comportando automaticamente como adultos. Sim. Claro que eles não têm o nível de conscientização, eles não sabem o impacto que isso pode causar, respectivamente. A gente vê muito a questão, como eu posso dizer, né, para a doutora, a gente passa muito pelo viés de que estamos nessa nova tecnologia, então os adolescentes, os jovens hoje buscam muito a questão da validação. Sim. E essa validação a gente encontra no âmbito digital, através de likes, de curtidas, de número dos seguidores, certo? Então há também uma participação da família em relação ao ambiente de fiscalização, então eu acredito que vamos discutir, né, um pouquinho desse viés também, a participação do familiar, do pai, da mãe, na construção de tudo isso. Mas sabemos que é um fenômeno que está crescendo muito e silenciosamente, porque um pouco se vê, né, na mídia, e trazer um ambiente como esse aqui para que a gente possa discutir essa temática é altamente necessário. Mas para que os nossos ouvintes possam começar a entender o que seria automaticamente essa adultização digital, certo? Quais são os fenômenos e os impactos que vem causando nas nossas crianças e dos nossos jovens? Sim, sim. Ressaltando, né, que já há algum tempo, né, desde no período da pandemia, né, que as pessoas tiveram que ficar em casa, né, então isso ficou muito mais frequente, né, e de lá para cá as coisas veio, né, se intensificando, né, com mais ênfase, assim, né, e onde, de certa forma, os pais, eles em algumas situações terminaram perdendo o controle, né? Talvez seja devido, né, à jornada de trabalho, né? Então, facilitar, chega em casa cansado, então, né, dar o celular para a criança só sem nem imaginar o impacto que aquilo vai ter, o reflexo que aquilo vai ter no desenvolvimento, né, tanto cognitivo, emocional, né? Claro. Então, assim, a adultização, né, no meu ponto de vista, né, diante desse contexto, né, a adultização digital nada mais é do que um fenômeno que está aí, um fenômeno complexo,
né, onde a criança é sistematicamente, né, exposta às responsabilidades, né, preocupações e comportamento, que é especificamente da área adulta. Né? A criança ela tem que ter um momento dela, né? São fases e a criança tem que vivenciar cada fase. E quando essas fases elas são puladas, então assim, elas são saltadas, então o que é que acontece? A criança ela não consegue gerenciar, né? E isso tudo isso vem sendo mediado através das telas. Sim. Né? As telas, né, é um ponto né? O ponto central, né, é a perda da naturalidade, né, de ser criança. Na infância, o desenvolvimento, né, da identidade deveria ser um processo, né, interno de exploração e descoberta de si mesmo, né? Mas, porém, não é isso que está acontecendo, né? Essa situação de pular etapas, né, nessa fase, né, o ambiente digital ele termina invertendo a lógica, né, do desenvolvimento da criança. A criança, ela passa a ser pressionada, né, e a construir primeiramente uma persona, né? Ela vai desenvolvendo uma persona, uma personalidade que não é dela, porque ela ainda está em formação, está em desenvolvimento, né? Porém, essa persona é para trazer o quê? Para o mundo digital, para o público, né? Essa imagem, né, que é passada para os outros, como o outro me vê, como o outro me enxerga. A questão da validação. A questão da necessidade de validação, né, doutora? Isso, claro de ser aceito. De ser aceito, principalmente naquele âmbito jovem, né? Porque se meu coleguinha está fazendo, se minha amiga está fazendo, eu também quero fazer, eu também quero integrar aquilo ali, né? Não quero ficar para trás, como exatamente. Muitos têm essa perspectiva. Claro que hoje as crianças elas já estão conectadas. É o novo mundo, né? Então, sem sombra de dúvidas, eles já estão conectados. E existem também leis que amparam, por assim dizer. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz realmente uma proteção voltada para o menor, para o adolescente, principalmente no que concerne a questão da dignidade, né? Temos a lei também de proteção de dados, a LGPD, né, que vem numa perspectiva automaticamente de proteger os direitos dos menores de 18 anos, certo? Mas a gente sabe, propriamente dito, que a lei por si só não basta. Ela precisa ter eficácia respectivamente. Ela precisa ser colocada em prática. Exatamente. Ou seja, aí a gente vai para outro viés, que é que eu quero saber da doutora. A gente vai num viés muito na questão da responsabilidade. Porque a família, a doutora Camila é atuante da área, é especialista em direito de família e ela sabe, pode falar com propriedade muito mais do que eu em relação a isso. Sabe quanto é importante o papel da família, certo? Nesse viés. Né? O papel da sociedade, o papel da escola, enfim, de todos os ambientes, para que assim a criança ela possa entender. Mas, infelizmente, ainda muitas crianças são expostas, doutora. Não é isso? A esse âmbito, exatamente, a esse âmbito digital. Muitas vezes há um silêncio das famílias, respectivamente. Então, como é que a senhora vê esse contexto? Como é que a doutora vê nesse nível de responsabilização familiar? Principalmente, né? A família ela tem, né, grande responsabilidade. A maior parte da responsabilidade é do familiar, do pai, da mãe ou do responsável. Né? Então, assim, dentro desse contexto é trazer a questão dos limites. A criança precisa ter limites. Os pais, os responsáveis, precisam estar atentos. Né? O que é oferecido para os filhos, para os netos, seja lá, né? Sim, claro. Se tratando de criança, né? Então, assim, os pais ele têm grande responsabilidade e não tem medo de impor limites realmente, porque a criança está em formação. A criança ela não tem, né, aquela maturidade de compreender, de entender o quanto aquilo no futuro vai trazer prejuízos. Sim. Né? Ali no momento é gostoso, é prazeroso, sabe? É divertido, né? Mas só que aquilo vai trazendo responsabilidades, cobranças, né? Onde a criança ela não vai conseguir organizar, ela não vai conseguir, né? Qual a palavra que eu posso dizer? Lidar Lidar com isso. Com aquilo. A gente
para mim, esse é um tema interessantíssimo, sobretudo depois que veio esse vídeo do Felca, que é o digital, o influenciador, né? Isso. E aí ele traz, de fato, essa reflexão, ele traz para debate, para discussão, essa questão da adultização. E aí, como a doutora Iana falou, a família, ela assume um papel de fundamental importância para não só impor limites, ao meu ver, mas, de fato, coibir esse tipo de conduta. Porque, veja, muitas famílias, pais e mães, são coniventes. Incentivadores. Incentivadores. Teve um caso que Felca trouxe no Vida, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, mas que ele fala que uma mãe, ela começou a ver que as fotos, os vídeos, as fotos da criança sendo expostas ali em situações talvez mais sexy, era rentável. Em vez dela botar um limite, de falar, não, minha filha, chega, já deu, vamos excluir aqui seu perfil, ela cria uma conta para que esse conteúdo possa ser vendido e ela oferir lucro com isso. Então, veja como a situação, ela está, ao meu ver, descontrolada. Porque eu entendo que seja uma nova realidade, que as crianças... Nem falo criança, que para mim criança não tem que ter rede social. Mas, enfim, que adolescente está aí submerso nessa realidade. Mas isso não é a qualquer custo, não é de qualquer forma, entende? Então, a família, ela precisa, sim, fiscalizar, impor limite. Sim. E até mesmo não permitir que certas crianças ali de determinadas faixas etárias tenham acesso a esse conteúdo. Porque, veja, é uma coisa tão... É um mundo tão ilimitado que a gente tem ali informações de todo tipo, pessoas de todo lugar. E aquela criança, ela não consegue, então ela é uma dupla vítima. Porque ela é uma vítima da família e uma vítima da própria... do próprio mundo digital. Que a gente sabe que tem pedófilos, eles têm... É interessantíssimo. Inclusive, eu até sugiro, quem não viu esse vídeo ainda ver, que tem... Código, gente. Sim. É aí que eu falo, até que ponto a tecnologia... se deixar, eu fico falando aqui eternamente, mas até que ponto a tecnologia, ela é um instrumento necessário na vida de criança e adolescente. Porque, sinceramente, ao meu ver, criança e adolescente não é para estar... tendo rede social. Eu entendo que vai ter gente que vai criticar, mas é o meu ponto de vista. Tem uma questão aí, doutora, que chama atenção, com base na fala da doutora Iana, e a doutora Iana trouxe uma perspectiva no âmbito da omissão familiar, que é dar-se inerte diante do que está ocorrendo, diante do que é postado, né, por essas crianças, por esses adolescentes, fazem vista grossa. E, por outro lado, tem a questão comissiva, que é quando os responsáveis incentivam, como trouxe aqui a doutora Camila, né? E eu acredito que o poder público é quem pode colocar um freio nessa situação. O Ministério Público, para poder analisar, acompanhar e responsabilizar os familiares, porque se o menor de 18 anos ele não tenha e não está sobre a sua própria tutela para responder pelos seus atos, os familiares estão aí para isso. Dentro da proporcionalidade, responder, principalmente quando se trata de ato omissivo ou comissivo. Nós estamos diante de uma realidade dessa exposição que muitas famílias que estão incentivando, que estão gravando esses conteúdos, são essas dancinhas do TikTok, com músicas de baixo calão. Sim. Tem coisa que eu digo, poxa, eu não gostaria de ouvir, eu não gostaria que os meus filhos ouvissem, mas eu não tenho como ter esse controle. Porque você tem também a questão da poluição sonora. Sim. E aliada à poluição sonora, você tem famílias que acham bonito, que grava e que expõe os próprios filhos para esse ambiente digital, incentivando precocemente a questão da adultização. E muitas vezes, doutor, diante dessa situação, né, nem os próprios pais, alguns pais, não têm noção do prejuízo que vai ter essa criança lá no futuro. Né? O impacto é muito grande. Com certeza. Né? É um impacto emocional, é um impacto psíquico, né? Onde a criança ela está naquela fase de se descobrir, se conhecer. Se ela não se conhece e ela vai direcionando, trazendo situações né, que é especificamente da vida adulta para a vida da criança, essa criança simplesmente ela deixa de ser criança, ela não brinca mais.
Ela cresce antes Ela do tempo, cresce né? Ela... antes do tempo, né? E eu queria falar também o impacto, né, nesse desenvolvimento, ele é imensurável. Ele é imensurável, é um grande impacto, né? Porque o cérebro infantil, né, ele não está preparado para lidar, né, com os níveis de julgamentos, Com né, certeza. diante da sociedade, a comparação constante, Ainda tem esse viés, né? doutor. E como resultado, né, vemos dentro do consultório uma grande demanda, né, de crianças, né, com ansiedades, né, de nível leve, grave, né, muitos tendo que fazer utilização de medicamentos, uma mudança de comportamento muito grande, com muita agressividade, e os pais ficam sem saber o que fazer, né? Perfeito, doutora. A gente percebe que há um reflexo jurídico muito grande, social, psicológico e um reflexo social, né? Como é que haveria, como é que seria esse reflexo social? Como é que a senhora entende esse reflexo que também reverbera na seara social? Sim, sim, sim. Né? Eu entendo, assim, como esse reflexo social, né? É, como é algo profundo, né? Porque a adultização digital, ela está redefinindo o que significa ser criança, né? Então, isso tudo em nossa cultura. O fenômeno mais claro é a transformação de seguidores, né? De uma nova moeda de status, né? Também a questão da influência digital precoce, opressão, né? Para que toda criança se torne um micro-influenciador, né? Então, assim, há um contexto aí, né? Posso falar um pouquinho sobre Claro, esses doutor. tópicos, né? Sobre os seguidores, né? De novas moedas de status, né? Isso ensina a criança uma lógica, né? De que o mercado é aplicado às relações humanas, amizades, né? A popularidade se torna, né? Na verdade, quantificáveis, né? É a questão, né? De números, né? E o valor de uma pessoa, ela não parece estar atrelado, né? Ao seu alcance digital, né? Pela lógica, né? Diretamente, a influência digital precoce na pressão, né? Para a pressão que toda criança se torne um micro-influenciador, né? A infância, ela passa a ser vista como uma fase de desenvolvimento, né? Mas também como uma janela de oportunidades, né? Para construir uma marca pessoal, né? Porém, essa marca pessoal, ela não está voltada diretamente para a criança, mas sim para o interessado, Uhum. né? Aquelas pessoas que estão Que tem ali o intuito usando de- a criança, né? Para conseguir, né? Números de seguidores, Lucro, né? Dinheiro. lucro, dinheiro, né? E pelo qual, né? A brincadeira deveria ser livre e exploratória. Ao Né? meu ver, essa brincadeira nem deveria existir, não deveria ter acesso. Corta o acesso, gente. Né? Como a gente estava até debatendo antes, a plataforma, ela tem um limite de idade, que é 18 anos. Se isso já fosse obedecido, a gente evitaria muitos outros Mas aí é problemas. que entra a questão jurídica. Cadê Sim. o Ministério Público? O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí. Legislação nós temos. A questão Sim. é como aplicar, Como essa aplicar. legislação. E quem é o fiscal da lei nesse caso? O Ministério Público. O que é que o Ministério Público, tanto federal quanto o Ministério Público de cada estado, está fazendo em relação a isso? As denúncias não são de hoje, não são de Não. agora. Então, É o que se né, faz há o muito Estado, o São- Estado falha, os pais falham também na questão ali pessoal, peculiar de cada filho, a observação, Sim. o acompanhamento, fiscalização do aparelho, já que a criança ou adolescente tem o aparelho, mas aí a gente entra também em uma outra questão. Porque hoje em dia você está na questão do politicamente correto. Quer dizer, eu tenho um filho adolescente, se eu pego o aparelho do filho Você para está ver... invadindo a eu tô privacidade. invadindo a privacidade. Então, Tem peraí. coisas que não têm sentido, É, não. você tá né? entendendo? Isso aí é algo assim que né, que precisa ser reavaliado. O meu filho tem 18 anos. Eu tenho a senha dele. O celular dele é conectado com o meu. Tudo que ele acessa, eu sei. A minha senha ele também sabe. Porque eu passo para ele essa liberdade, né, para ele confiar em mim,
Então, é preciso criar esse vínculo, né? E trazer uma reflexão para a criança, né? Explicar o porquê que não deve ter essa, como é que diz? Essa questão De privacidade extrema. Não, minha mãe, você não pode mexer no meu celular. Uma criança de 12 anos, 10 anos, a criança não pode ter, a mãe não pode ter acesso. A mãe não pode saber o que o filho está visualizando. Chega a beirar o absurdo, né? Tem coisas que, sinceramente, Mas, enfim, aí também se for O entrar menor ela não tem um nível de conscientização Não, de para jeito saber, nenhum. né, dosar aquilo que deveria, né, assistir, o conteúdo, enfim, que certeza. a comunidade que deveria adentrar. Então, realmente, precisa-se de uma fiscalização dos pais, precisa de um comportamento muito mais ativo do Poder Judiciário, como bem pontuou o doutor Nelson, né, no sentido de prevenir as respectivas práticas e punir também essa mão severa do Estado quando elas já estão efetivadas, como bem pontuou também a doutora Camila. Não é? E caminhando para o final, doutora Regina, do nosso episódio, qual seria a mensagem que a senhora deixaria para os pais? Certo? Claro que a gente entende que estamos numa nova era, mas é necessário também muita questão de uma orientação. Não é isso? Sim. Então, qual seria a mensagem para esses pais que estão vivenciando ali os seus filhos, seus jovens, seus adolescentes, ali muito voltada à questão da internet, das redes sociais, né? Qual seria o recado para eles? Né? Eu creio que esse assunto ele precisa ser muito mais debatido, né? Mas isso aqui foi muito importante. Mas eu aconselho os pais, né, que os pais eles tenham essa interação, essa comunicação, uma comunicação mais aberta, uma comunicação, né, mais simples, né, sem aquela situação de estabelecer regras, mas ter uma comunicação aberta, sabe? Para explicar para o filho, né, para os seus filhos, quais são as consequências, quais são os benefícios e os malefícios, né? Também, assim, estabelecer alguns limites, né? Limites é importante, toda criança precisa ter limite, todo adolescente precisa ter limites, né? Trazer também, né, novas formas de brincar, de se construir sem usar necessariamente o celular, porque as brincadeiras manuais, ela ficou de lado, né? Existem inúmeras brincadeiras, né, que os pais podem fazer com os filhos, né? Sabe-se que os pais, nessa jornada do dia a dia de trabalho, de busca para ter uma vida melhor, dar uma vida de qualidade aos seus filhos, mas assim, eles precisam também tirar um tempo de qualidade para os seus filhos e ter um diálogo sempre aberto, né? Uma reflexão trazendo para a criança entenda, o adolescente entenda os malefícios e os benefícios. E, acima de tudo, também pondo limites. O pai não tirando a sua responsabilidade de... É aquela questão de hierarquia. Não é ser autoritário, mas trazer aquela percepção de que ele é autoridade. Filho, isso não pode. E não vai acontecer dessa forma. Vamos fazer de tal forma, levar o filho a ter uma reflexão. De fato, doutora. Tudo, podemos dizer, encaminha para a questão da orientação assertiva, de um diálogo, respectivamente, Exatamente. e um comportamento ativo no que concerne a limitação dos pais, principalmente nessa nova era. Claro que a adultização digital é um fenômeno, Sim. está crescendo, não é isso? E envolve várias áreas, a gente conseguiu pontuar aqui vários aspectos, sejam eles jurídicos, como também sociais, como bem ponderou a doutora Camila, trouxemos também aspectos psicológicos, e é um compromisso nosso, né? A educação das nossas crianças, até mesmo porque com elas está o futuro da nossa sociedade, respectivamente. E é nossa responsabilidade, né? E é nossa responsabilidade. E você, que nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo? Então compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, vamos disseminar essa temática tão relevante. Porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos o lema, onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.